Lucas capítulo 8, versículo de número 41 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Aleluia. Ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu insistentemente que fosse até a sua casa. Versículo 42. Porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Amém, queridos? Queridos, essa pergunta nós precisamos nos fazer a cada dia. Quem é Jesus para mim? O que Jesus representa para mim? O que Jesus representa para você? E nessa noite eu quero convidar você a meditar sobre esta mensagem, sobre este tema. Quem é Jesus para você? Nós vamos ver alguns personagens na Bíblia e o que Jesus representava, o que Jesus era de fato para essas pessoas. E eu quero começar com dois personagens. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 56. Eu quero começar destacando sobre este homem chamado Jairo. A Bíblia diz que Jairo era o sacerdote da sinagoga daquele lugar. E a Bíblia diz que Jairo, ele sai de casa, e ele sai por conta de uma situação difícil. Ele deixa a sua filha à beira da morte, e ele sai desesperado à procura de Jesus, porque ele via em Jesus a solução para que a sua filha não viesse a óbito. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que aquela menina só tinha 12 anos de idade. Apenas 12 anos de idade. Isso reforça o que eu sempre digo nas minhas mensagens, o que eu digo aqui para os irmãos. A morte não tem lógica e nem idade certa para chegar. Aquela menina com apenas 12 anos, ela já estava enfrentando aquilo que todo ser humano um dia vai enfrentar. Em Eclesiastes capítulo 8, versículo 8, Salomão diz que esse evento ele é inevitável. É como segurar o vento com as mãos. Não dá para evitar. E eu fico pensando, irmãos, que aquela menina com apenas 12 anos, ela já estava passando desta vida para a eternidade. Contrariando a lógica humana, contrariando as perspectivas humanas. Queridos, no Salmos 92, versículo 10, a Bíblia diz que uma geração ela pode ir até os 70. Em havendo vigor, podemos chegar aos 80, mas, irmãos, a Bíblia diz que um dia todos nós morreremos. E essa realidade, infelizmente, irmãos, a humanidade não tem se preocupado. Infelizmente, muitos não têm se preocupado com a salvação de suas almas. E como eu sempre digo aqui na igreja, nós não podemos descuidar deste assunto. Nós não podemos esquecer de que nós temos uma vida, não podemos esquecer de que o tempo que vivemos nesse mundo é muito curto. E a morte pode chegar a qualquer momento. E nem todos terão a sorte que aquela menina teve de morrer e ser ressuscitada por Jesus, tendo assim uma nova oportunidade para viver. Eu poderia citar outros personagens como o filho da viúva de Naim. Eu poderia citar o próprio Lázaro lá em João capítulo 11. Porque a Bíblia diz que Lázaro morreu e o Senhor também o ressuscitou. Nem todos terão a sorte ou a oportunidade que Lázaro teve, que esta menina teve
que Dorcas, lá no capítulo 9 de Atos, Pedro ressuscitou Dorcas. Nem todos terão a oportunidade de morrer e ressuscitar, e tendo assim uma nova oportunidade para se arrepender e para reconhecer que Jesus Cristo salva, e que nós precisamos, irmãos, a cada dia renunciar o pecado, a cada dia vencer o mundo, a cada dia renunciar às coisas desta terra. Quantos estão compreendendo essa palavra? Digam amém. Amém, queridos? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Jesus para Jairo representava uma esperança naquele momento. A esperança que sua filha não morresse. A esperança que sua filha de 12 anos continuasse viva e alcançasse o círculo natural da vida, que é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. No livro de Jó, no capítulo 4, versículos 20 e 21. De manhã podemos estar vivos, mas de tarde morremos para sempre. E ninguém se importa. A nossa vida se acaba como cai uma barraca. Morremos para sempre sem termos alcançado a sabedoria. Queridos, nós precisamos nos preocupar com isso sim. E nós precisamos compreender que pecador na prática do pecado não poderá morar no céu, não poderá morar na eternidade com Cristo. E esse é um desafio para todos nós. Vencermos o pecado, vencermos o mundo, vencermos as tentações. Precisamos ter humildade para reconhecer diante do Senhor quando erramos e pedirmos perdão a Ele. Nós não podemos, irmãos, descuidar com relação a esse assunto. Não podemos, não devemos. Jesus para Jairo representava a esperança de que sua filha não morresse. Queridos, no capítulo 8, no versículo 49, quando Jesus ia no meio do caminho, penso eu que quase chegando na casa de Jairo, um dos seus empregados chega com Jairo e diz: olhe, não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu. Mas Jesus disse: Jairo, tenha fé, a menina vai ficar boa. Porque Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus é a própria vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. E era Ele que estava indo com Jairo. Era Ele que estava indo lá atrás daquela menina. Porque Ele sabia que ela ressuscitaria. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Nós não podemos ver Jesus apenas como uma solução para um problema material. Nós não podemos ver Jesus apenas como alguém que vai nos socorrer e vai resolver um problema para nós. Não, nós temos que olhar para Jesus e ver em Jesus o nosso Salvador. Amém, queridos? Eu quero falar sobre o segundo ou a segunda personagem deste texto. A Bíblia diz que quando Jairo estava conversando com Jesus, pedindo a Jesus para que fosse à sua casa, a Bíblia diz que uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, aquela mulher sofria com a hemorragia, e há 12 anos ela lutava para obter a cura. A Bíblia diz que o dinheiro que ela tinha não foi capaz de dar a ela a saúde que ela precisava. Queridos, dinheiro não é tudo, não é mesmo. E nós precisamos compreender que nós precisamos de Jesus em todas as áreas das nossas vidas. E quem era Jesus para aquela mulher? Jesus era a esperança de dias melhores. Jesus era a esperança para aquela mulher de uma cura. Aquela mulher certamente havia gasto todo o dinheiro que ela possuía, toda a sua riqueza. Aquela mulher certamente fez os melhores exames. Ela foi aos melhores hospitais. Ela consultou com os melhores médicos. Com certeza os exames que ela fez naquela época eram exames que mostravam com precisão os problemas que ela tinha. Mas, queridos,
O dinheiro que ela tinha não foi o suficiente para ela obter a cura. Aquela mulher não convivia mais em sociedade. Aquela mulher já não tinha mais amigas. Aquela mulher era considerada imunda. Aquela mulher certamente não frequentava mais as casas dos seus parentes. Mas ela pensou: se eu ao menos tocar na orla da sua roupa, eu ficarei curado. Aquela mulher, ela teve em Jesus a esperança, e movida por esta esperança, ela decidiu então enfrentar a multidão, porque onde Jesus estava, havia uma grande aglomeração de pessoas. Aonde Jesus estava, a multidão estava com ele. E a Bíblia diz então que aquela mulher, ela rompe a multidão, e ela vai por trás de Jesus, e ela toca em Jesus, e quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, a multidão te aperta. E o Senhor disse: quem me tocou? Jesus disse: eu senti que de mim saiu poder. Queridos, se você tocar em Jesus, certamente Ele fará grandes coisas por você. Mas o que Ele podia fazer de melhor por nós, irmãos, Ele já fez lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele derramou a sua vida, Ele derramou por amor, Ele derramou porque Ele queria convencer a nós de que nós não podemos ser salvos se vivermos na prática do pecado. E nós precisamos compreender isso. E aquela mulher, irmãos, quando ela procura Jesus porque ela estava enferma há 12 anos. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez a sua dificuldade seja orar. Talvez a sua dificuldade seja ler a palavra. Talvez a sua dificuldade seja vencer um problema, um pecado. Talvez a sua dificuldade, irmãos, tenha sido vencer a depressão. Talvez tenha sido vencer a síndrome do pânico, eu não sei. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, além de te ajudar a vencer esses problemas, Ele é o autor e o consumador da vida. Ele é aquele que salva, Ele é aquele que liberta. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não sei, irmãos, como foi a vida daquela mulher depois da cura. Eu não sei se ela serviu o Senhor, mas eu sei que ela alcançou o Senhor. Ela alcançou a misericórdia e a graça do Senhor. Eu não sei se você está afastado. Eu não sei se você tem se sentido acusado por um pecado que você cometeu. Eu não sei o que tem acontecido com você, mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus Cristo, Ele diz que te ama através da sua palavra. E Ele está de braços abertos para restaurar a sua vida. Ele está de braços abertos para fazer por você o que nenhum ser humano pode fazer. Jesus, para aquela mulher, assim como para Jairo, Ele representava uma esperança, a esperança de que ela pudesse ser curada. E eu pergunto para você: quem é Jesus para você? O que Jesus representa para a sua vida? Como você tem reconhecido Jesus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 40. Nós vamos ver mais um personagem e o que Jesus representava para esse personagem. Marcos, capítulo 1, versículo de número 40. A Bíblia diz que Jesus, uma certa vez, Ele se depara diante de um homem que se ajoelha, se prostra aos seus pés. E ele diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que esse homem era um homem leproso. Irmãos, naquela época a lepra não tinha cura.
A lepra hoje é a hanseníase. E hoje ela tem cura. Mas naquela época não. E aquele homem estava condenado a morrer. Aquele homem estava condenado à solidão. Aquele homem estava condenado a conviver com a solidão, longe dos seus parentes. Porque naquela época quem tinha lepra era obrigado a sair da cidade. Era obrigado a viver longe da cidade. E aquele homem um dia, ele decidiu que entre viver parado, longe da cidade, entre morrer com a lepra e morrer apedrejado, porque ele poderia ser apedrejado se as pessoas soubessem que ele era leproso. E ele estando ali no meio da multidão, as pessoas poderiam matá-lo, mas ele pensou, entre morrer aqui parado e morrer apedrejado, eu prefiro arriscar, porque eu posso ser curado pelo Senhor Jesus, eu posso alcançar a misericórdia dele, eu posso alcançar graça diante dele. E diz a Bíblia que aquele homem se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz então que Jesus olhou para aquele homem com compaixão, olhou para aquele homem com misericórdia, e a Bíblia diz que o Senhor o curou. A Bíblia diz que o Senhor então manifestou a sua misericórdia, curando aquele homem da sua lepra. Jesus representava para aquele homem o impossível, porque a cura da lepra era impossível. Não havia médico que podia curar, não haviam medicamentos que podiam curar a lepra, não havia nada que se pudesse fazer. Mas ele depositou a sua esperança em Jesus. E eu pergunto a você, o que você tem depositado diante de Jesus? Qual é a sua esperança? Qual é a esperança que você tem colocado diante do Senhor? A maior esperança que temos, irmãos, é de um dia sermos resgatados por Ele desta terra. É de um dia irmos embora desse mundo. É de um dia nós alcançarmos o privilégio de estar com Ele no banquete celestial. Quantos aqui nesta noite anseiam e querem estar com Jesus naquele grande dia, no banquete, nas bodas do Cordeiro? Diga amém. Amém, queridos? Amém. Aquele homem depositou a esperança em Jesus. Jesus representava para aquele homem uma cura. Jesus representava para aquele homem uma qualidade de vida melhor. Jesus representava para aquele homem o impossível, o sobrenatural. Eu pergunto para você nessa noite, o que Jesus representa para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? No livro de João, no capítulo 1, lá no finalzinho do capítulo, a Bíblia diz que Filipe e André encontraram Jesus, e Filipe então foi atrás de Natanael. E Filipe diz para Natanael: Natanael, achamos o Messias, a quem as escrituras sagradas dizem, e ele é de Nazaré. Natanael diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Então Filipe disse: vem ver. E quando Natanael chega para falar com Jesus, Jesus disse: antes que Filipe te visse, antes que ele te chamasse, eu te vi embaixo daquela figueira. Mas antes de Jesus dizer essas palavras para Natanael, Jesus disse: eis aí um israelita, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele disse: Senhor, de onde o Senhor me conhece? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi embaixo daquela figueira. E a Bíblia diz que Natanael disse então: tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Jesus disse para Natanael que ele ia ver coisas muito maiores, porque ele creu que Jesus era o Messias, que Jesus era o enviado de Deus. Eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? O que Jesus representa para a sua vida? Quem é Jesus para você, irmãos? Queridos,
precisamos fazer essa pergunta todos os dias para nós. Nós precisamos nos perguntar a cada dia: quem é Jesus para mim? O que Jesus representa na minha vida? Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos e olhamos para Jesus apenas como alguém que resolve os problemas da humanidade, alguém que estaria disposto a fazer tudo o que a gente quer. Não, Jesus não é isso. Jesus não é nosso servo. Jesus não é nosso empregado. Não. Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, queridos? Quem é Jesus para nós? A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 18, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Abra sua Bíblia. Nós encontramos um homem cego que se chamava Bartimeu. E esse homem viu em Jesus a oportunidade dele voltar a enxergar, dele ter a sua visão restabelecida. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus passava em Jericó e que Bartimeu ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que está acontecendo? Quem é que está passando? Por que esse barulho? E alguém disse para Bartimeu: é Jesus que está passando. Bartimeu então, do fundo da sua alma, Bartimeu então, do fundo do seu coração, ele então grita e diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Queridos, a Bíblia diz que as pessoas diziam para Bartimeu: cala-te, ele não vai te ouvir. Cala-te, ele não vai te ouvir. E quanto mais diziam para Bartimeu: ele não vai te ouvir, mais Bartimeu gritava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus então manda chamar Bartimeu. E quando Bartimeu chega diante do Senhor, Jesus pergunta a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu então diz: eu quero voltar a ver. Jesus representava para Bartimeu um milagre. Jesus representava para Bartimeu, irmãos, o sobrenatural, o impossível. Certamente Bartimeu ouvira falar dos milagres, ouvira falar das grandes maravilhas que Jesus havia feito, e por isso acendeu dentro dele a esperança. Queridos, eu pergunto para você nessa noite: quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Quem é Jesus para nós? Amém? Amém, irmãos? Queridos, eu quero agora falar de um personagem. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 22, do versículo 1 ao versículo de número 6. Eu quero falar de um homem, que este homem andava com Jesus. Este homem, ele foi discipulado por Jesus, e ele andou com Jesus durante 3 anos, ou cerca de 3 anos e meio, não sei ao certo se 3 anos ou 3 anos e meio. Ele conheceu Jesus, ele andava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, mas Jesus para ele não representava muita coisa, a não ser uma fonte de renda. Queridos, talvez Judas, a esperança de Judas fosse que Jesus se tornasse rei de Israel, rei físico, e que desse a Judas um cargo, talvez governador de alguma província, talvez se houvesse aquele cargo de chefe da casa civil, que é a pessoa mais próxima, né? Aqui no caso, no nosso caso aqui do Brasil, a pessoa mais próxima do presidente, o chefe da casa civil. Judas, ele não via em Jesus como um salvador.
Ele não via Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Judas tinha Jesus como uma fonte de renda. Judas via em Jesus, talvez, a oportunidade de ser poderoso nessa terra, fazendo parte de um governo terreno. Mas Jesus não veio para isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 12, do versículo 1 em diante. A Bíblia diz que uma mulher estava ungindo Jesus com um perfume muito caro. E Judas vira para ela e para todos que estavam ali e diz: mas por que não pegaram este perfume tão caro e venderam e deram dinheiro aos pobres? A Bíblia diz que Judas falou isso não porque ele amasse os pobres, mas porque ele era ladrão e ele queria roubar. Então Judas, ele via em Jesus uma fonte de renda. Judas representa, irmãos, as pessoas que hoje olham para Jesus apenas como alguém que pode dar prosperidade, alguém que pode oferecer o melhor dessa terra, alguém que pode resolver e solucionar todos os problemas. Judas representa aqueles que fazem a obra por dinheiro. Judas representa aqueles que abrem igrejas para ganhar dinheiro. Judas representa aqueles que querem ser missionários para terem uma renda, uma fonte de renda. Judas representa aqueles que olham para Jesus simplesmente como um ganho financeiro. E as pessoas que agem assim como Judas agiu, fazem o que Judas fez. Jesus vendeu Jesus por míseras 30 moedas de prata. O que Jesus representa para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Amém, queridos? Em Lucas, capítulo de número 12, abra sua Bíblia comigo. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. Olha o que a Bíblia diz. Jesus estava ensinando para a multidão, e havia um homem no meio dessa multidão. E esse homem, o intuito dele não era aprender a palavra. O intuito dele lá não era conhecer mais Jesus. O intuito dele lá não era seguir o Senhor. O intuito dele lá era pedir a Jesus que mandasse o seu irmão repartir a herança com ele. E Jesus diz algo para ele: quem me constituiu juiz entre vós? Abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículos 2 e 3. Marque na sua Bíblia. Paulo disse que nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. Nós não podemos, irmãos, perder tempo com as coisas desse mundo. Nós não podemos perder tempo com as coisas dessa terra. Nós não podemos perder tempo com o pecado. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós precisamos olhar para Jesus, não como Judas olhou, não como aquele homem olhou, mas precisamos olhar para Jesus de uma forma diferente. Precisamos reconhecer Jesus como de fato o Senhor e o Salvador das nossas almas. Queridos, eu sei que é um desafio muito grande. Essa jornada rumo à eternidade é um desafio muito grande. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos não desistir. Nós precisamos continuar a nossa caminhada. Nós precisamos crer a cada dia, precisamos nos esforçar a cada dia, e nós não podemos apenas ver Jesus apenas como Senhor, apenas como Mestre, não. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Judas tinha Jesus como mestre, ele tinha Jesus como uma fonte de renda.
como os outros personagens aqui que vimos, tinham Jesus como a esperança para a solução de um problema. Queridos, Judas andou com Jesus, foi discipulado por Jesus, mas não via Jesus como Salvador, não via Jesus como o Messias, não via Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, precisamos lutar para que nós não venhamos a chegar a esse ponto. E se nós não vigiarmos, se nós não insistirmos nessa caminhada, se nós, irmãos, nos prostrarmos no meio do caminho, se nós desistirmos, nós, infelizmente, teremos o final que Judas teve e que muitos outros tiveram. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Amém, queridos? Quantos estão compreendendo a palavra nessa noite? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo de número 20, do versículo 19 ao versículo 30. Nós vamos ver aqui outro personagem que andou com Jesus, que aprendeu de Jesus, que ouviu Jesus dizer que ele ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele ouviu Jesus dizer isso durante todo o tempo em que eles estavam juntos. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 19 do Evangelho de João, que um dia os discípulos estavam reunidos em um lugar. Penso eu que ali estavam, eu não lembro se a Bíblia diz que estavam 11, eu não lembro se Matias já havia sido escolhido. Mas se Matias não houvesse sido escolhido ainda, estavam os 10. Porque Tomé não estava. E a Bíblia diz que quando Tomé chega, os outros discípulos disseram para ele: o Mestre, o Senhor esteve aqui. O Senhor apareceu para nós, Tomé. Tomé disse: não, se eu não colocar os meus dedos nos seus cravos, nas suas mãos, e se eu não colocar as minhas mãos do seu lado, eu não acreditarei nele. Queridos, Tomé, esse momento, essa dúvida de Tomé, representa muitos que nasceram no berço cristão, que nasceram conhecendo a palavra, que quando criança iam para a igreja, louvavam o Senhor, e que hoje já não acreditam mais no Senhor Jesus, e que hoje até dizem que a psicologia explica tudo, e que hoje até dizem que são ateus, e que hoje negaram a fé em Jesus, e que hoje já não acreditam mais na volta do Senhor. Tomé, esse momento da vida dele, essa dúvida que Tomé expressou, representa as pessoas que outrora serviam ao Senhor e hoje não acreditam mais que ele vai voltar. Muitos, e não poucos, duvidam e até blasfemam contra o Senhor, e até criticam o Senhor. Queridos, nós precisamos vigiar para que nós não venhamos a chegar a uma situação como essa. Tomé, um homem que conheceu Jesus, um homem que andou com Jesus, um homem que ouviu Jesus dizer: eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia diz que no versículo 24 em diante, Tomé estava agora com os discípulos, os outros, e Jesus aparece. E aí Jesus se reporta a Tomé, dizendo: Tomé, põe aqui a tua mão aqui do meu lado, põe aqui os teus dedos aqui nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Tomé, ao fazer isso, Tomé então creu que Jesus era o Filho de Deus. Tomé então creu que Jesus era o Salvador. Tomé então creu que Jesus havia ressuscitado. Nós não podemos perder a nossa fé. Tomé, enquanto Jesus estava com eles, Tomé acreditava quando Jesus morreu. Tomé, a dúvida tomou conta dele.
Eu pergunto para nós nessa noite, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? O que Ele representa para a sua vida? O que Ele representa para a minha vida? Abra sua Bíblia comigo agora, no livro de Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, do versículo 25 ao versículo de número 38. Nós vamos ver dois personagens que, embora idosos, embora não tiveram contato com Jesus na idade adulta, embora não viram Jesus fazer milagres, embora não viram Jesus operar grandes prodígios, embora não ouviram Jesus ensinar a palavra, mas eles creram que Jesus era e é, de fato, o Filho de Deus, o Salvador das nossas almas. Simeão, um homem idoso, um homem ancião. A Bíblia diz que Simeão, quando foram apresentar Jesus no templo, a Bíblia diz que Simeão, ele pega Jesus, bebezinho ainda no colo. Que privilégio. E ele então agradece a Deus, porque ele viu ali a salvação, ele viu ali o Salvador, ele viu ali o Messias, ele viu ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele reconheceu que Jesus Cristo é o Salvador. Ana, uma viúva de 84 anos, uma mulher dedicada a Deus, que não saía do templo, que vivia orando e jejuando. Orando e jejuando. A Bíblia diz que Ana, ela ali profetiza, fala acerca de Jesus. Queridos, mas quantos que um dia falaram como Simeão a respeito de Jesus, que falaram como Ana a respeito de Jesus, e hoje já não o reconhecem mais como Senhor e Salvador, já não o reconhecem mais como o autor da vida, já não o reconhecem mais como o autor da fé, já não o reconhecem mais como aquele que nasceu para resgatar o homem, nasceu para reconciliar o homem com Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? E o que a Bíblia diz? Quem é Jesus? Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, versículo 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías diz que Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Queridos, eu quero dizer para você que Jesus para mim é o meu tudo. Jesus é a maior riqueza, é a única riqueza que eu tenho. Jesus é o maior tesouro que um homem pode ter. Jesus é, irmãos, a maior joia que nós podemos ter em nossas vidas. O diamante mais caro, o maior patrimônio do mundo, não pode se comparar a Jesus. Mas nós não podemos, irmãos, perder o foco. Nós não podemos sair do foco. E qual deve ser o nosso foco? A eternidade. Qual deve ser o nosso foco? Morar com Ele no céu. Qual deve ser o nosso foco, irmãos? O nosso foco nós devemos ter dois focos. Primeiro, morrer com Ele, ou ser arrebatado por Ele. Porque, irmãos, se nós não alcançarmos o arrebatamento, certamente nós morreremos. Certamente nós enfrentaremos a morte. E nós não podemos sair desse foco. Nós não podemos perder, irmãos, esse foco. Nós não podemos sair do trilho. Nós não podemos sair do caminho.
Nós não podemos nos desviar do caminho. E o caminho é estreito. E a caminhada é difícil. É dolorosa, é espinhosa. Durante a caminhada nós podemos nos ferir. Durante a caminhada nós podemos nos machucar. Durante a caminhada nós podemos nos entristecer. Durante a caminhada nós podemos ser caluniados. Durante a caminhada nós podemos até falhar. Podemos até errar. Podemos até pecar, irmãos. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que reconhecer que só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos perdoar. Quantos compreenderam a palavra nessa noite? Amém, irmãos? Nós não podemos desistir. Nós não podemos sair do foco. Nós não podemos olhar para Jesus simplesmente como uma solução para os problemas. Nós não podemos olhar para Jesus como alguém que pode nos dar o melhor dessa terra. Mas nós temos que olhar para Jesus como alguém que deu o seu melhor. Como alguém que nos amou de forma incondicional, dando a sua vida na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia diz que em obediência a Deus e Pai, Cristo se entregou. Ele se entregou para ser morto. Não pegaram ele à força, não. Ele se entregou. Porque a Bíblia diz que quando foram prender Jesus, Malco foi atacado por Pedro e teve a sua orelha cortada. A Bíblia diz que Jesus mandou Pedro colocar a sua espada na bainha e disse para Pedro que ele não precisava de Pedro para se defender, e que se ele quisesse, o Pai enviaria legiões de anjos para salvá-lo, para ajudá-lo. Então, Jesus não foi obrigado a ir para a cruz. Não levaram Jesus à força. Não obrigaram Jesus a ir para lá. Ele foi por amor. Ele se entregou por amor. E nós precisamos reconhecer, irmãos, que se nós, irmãos, se nós voltarmos a andar como o mundo, se nós voltarmos a viver na prática do pecado, se nós, irmãos, não abandonarmos o mundo a cada dia, se nós não nos arrependermos dos erros que cometemos, nós não poderemos ser salvos por este Salvador, por este Deus tão grande, tão maravilhoso. Queridos, nós precisamos olhar para Jesus como alguém que nos amou, alguém que decidiu morrer na cruz, como alguém que decidiu entregar a sua vida por amor. E o que você tinha para oferecer para Ele? Me fala. O que eu tinha para oferecer em troca deste sacrifício? Nada. Nós, irmãos, nós não merecemos esse grande sacrifício. Nós não tínhamos e nem temos merecimento da salvação. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Amém, queridos? Que nós possamos refletir sobre esta mensagem e que nós possamos colocar esta palavra em prática todos os dias das nossas vidas. Que todos os dias pela manhã nós possamos acordar e nós possamos olhar para dentro de nós, olhar para as nossas vidas e ver que sem Jesus nós seríamos pobres, miseráveis, pecadores. Pobre, miserável, cego e nu. Irmãos, quando eu vou orar, eu digo: Senhor, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria hoje? O que seria de mim hoje? Irmão, se não fosse Jesus, eu tenho certeza que eu teria me tornado em um morador de rua. Eu teria me tornado um mendigo. Eu teria me tornado um lixo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse o amor do Senhor, eu não estaria aqui hoje.
eu não estaria ministrando esta palavra. Eu sei, irmãos, que durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, quantas batalhas nós perdemos. Já perdemos batalhas para o mundo, já perdemos batalhas até para o inimigo, mas nós não podemos perder a guerra, porque se nós perdermos a guerra, tudo estará perdido. E Jesus é o general que nos conduz rumo à vitória eterna. Jesus é o general que nos conduz rumo à eternidade. Nós temos que olhar para Ele como nosso Rei, como nosso Salvador e como nosso Senhor. Um dia, lá em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 20, um homem disse para Jesus: Mestre, estou pronto a te seguir. Aonde o Senhor for, Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Sabe o que eu entendo que Jesus quis dizer para aquele homem? Eu não ofereço nada desse mundo para você. Eu não ofereço nada desta terra para você. O que eu posso oferecer e o que eu tenho para oferecer para você é eterno, é algo que não está aqui nesse mundo. Jesus, irmão, o que Ele tem para nós não está aqui nessa terra. O melhor de Deus para nós ainda está por vir. E o melhor de Deus para nós é na eternidade. Amém, queridos? Amém, irmãos? Que possamos olhar para Jesus como Deus, como alguém que nos amou de forma incondicional. Que possamos olhar para Jesus não apenas como um profeta, um homem, como a história, os historiadores. Muitos acreditam que Jesus foi um grande homem. Tem religiões, irmãos, que acreditam que Jesus foi um grande profeta. Tem religiões que acreditam que Jesus foi um grande ser humano, mas não acreditam que Jesus foi e é o Salvador da humanidade. Quem é Jesus para você?